A virada que muda tudo. O jeito simples de vencer a maior guerra da sua vida. Existe um momento na vida de todo mundo em que a gente percebe que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Às vezes, essa percepção chega como um sussurro leve, tipo uma voz interna dizendo: "Ei, você precisa mudar isso." Outras vezes, ela vem como um terremoto emocional, derrubando certezas, abalando nossa paz, nos deixando sem chão. Mas o mais curioso de tudo é que, quase sempre, a grande virada começa exatamente ali. No caos, no incômodo, no silêncio cheio de perguntas que a gente tenta evitar. Hoje eu quero te contar uma história. Talvez você se reconheça nela. Sobre como a maior guerra da vida de uma pessoa não é lá fora, mas aqui dentro. E como existe um jeito simples, quase óbvio, mas poderoso demais, de virar esse jogo. Não é fórmula mágica. Não é receita de motivação vazia. É só vida real, do jeitinho que ela é. Capítulo 1. O dia em que tudo travou. Sabe aquele dia em que você acorda já cansado? Parece que o corpo levantou, mas a alma ficou deitada. Foi assim que começou. Um dia sem brilho, sem cor, sem vontade. Nada tinha graça. Nada fazia sentido. Era como se tudo estivesse travado. Pensamentos, emoções, sonhos. Até respirar parecia trabalho demais. E o mais engraçado é que, de fora, ninguém percebia. Todo mundo via a mesma pessoa de sempre, sorrindo, conversando, respondendo mensagens, fazendo o básico do dia a dia. Mas por dentro era outra história. Era como estar no meio de uma guerra silenciosa, daquelas que não deixam marcas no corpo, mas deixam cicatrizes profundas na alma. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez esteja passando agora. É aquele sentimento de estar lutando uma batalha que ninguém vê e que parece não ter fim. Essa foi a primeira fase, a do silêncio pesado que quase engole a gente. Capítulo 2. O peso invisível. O peso que mais cansa não é o dos problemas reais, mas das coisas que a gente carrega sem perceber. É o medo do futuro, a culpa do passado, as expectativas dos outros, as cobranças internas, as comparações. Tudo isso vai acumulando, 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 até chegar num ponto em que a gente está exausto, sem saber exatamente de quê. E foi isso que aconteceu. O peso invisível tinha se tornado grande demais. Quando a gente chega nesse ponto, uma de duas coisas costuma acontecer. Ou a pessoa tenta fugir, dorme demais, se distrai demais, come demais, trabalha demais, ou ela trava de vez e deixa a vida ir passando. No caso da nossa história, vieram as duas coisas, uma mistura estranha de fuga e paralisia. Mas ali, bem no fundo, uma pergunta começou a nascer. Será que existe um jeito de sair disso? E é aí que a virada começa, mesmo que ainda imperceptível. Capítulo 3. A primeira verdade que liberta. Para vencer a maior guerra da sua vida, você precisa encarar a primeira verdade. Ninguém vai lutar por você. Parece duro, mas na verdade é libertador. As pessoas podem te apoiar, te ouvir, te dar conselhos, te abraçar, te amar. Mas a batalha interna, essa é sua. E isso não é um castigo, é um convite. Um convite para descobrir a força que você ainda não sabe que tem. Quando essa ficha caiu, algo dentro da história começou a mudar. Não foi um estalo, não foi uma iluminação espiritual instantânea. Foi só uma pequena sensação de que, se alguma coisa fosse mudar, teria que começar de dentro para fora. E isso é o mais difícil. Porque mudar por dentro exige coragem. Exige olhar para partes da gente que evitamos por muito tempo. Exige assumir que queremos, e merecemos, uma vida melhor. Capítulo 4. A simplicidade que revoluciona. A maior virada não veio de uma grande decisão. Não veio de um plano gigantesco, nem de uma promessa de fim de ano escrita numa folha cheia de metas. Ela veio de algo simples. Dar um passo. Só um. Um passo pequeno, quase insignificante. Acordar e abrir a janela.
Levantar da cama quando o corpo queria ficar. Tomar um banho mesmo sem vontade. Dar um sorriso tímido para alguém. Organizar um canto da casa. Respirar fundo. É quase ridículo pensar que coisas tão simples podem iniciar uma mudança tão profunda. Mas é assim que funciona. A vida não muda com grandes saltos. Ela muda com passos pequenos que a gente repete até virar parte de quem somos. Foi percebendo isso que a história começou a ganhar força. Capítulo 5. O monstro que cresce. Quando você foge. Um dos maiores segredos da guerra interna é que o inimigo cresce quando a gente corre dele. O medo aumenta quando evitamos. A tristeza aprofunda quando fingimos. A dúvida se multiplica quando silenciamos. A insegurança ganha voz quando deixamos de enfrentar. E o protagonista dessa história percebeu que estava alimentando o próprio monstro. Cada vez que tentava ignorar o problema, ele ficava maior. Cada vez que fingia estar bem, ele ficava mais pesado. Até que um dia, parado em frente ao espelho, ele fez uma das coisas mais difíceis que alguém pode fazer. Admitiu que não estava bem. E essa simples admissão foi uma das maiores vitórias da guerra. Porque você só pode transformar aquilo que reconhece. Capítulo 6. O poder do silêncio. O silêncio, quando não é fuga, é uma ferramenta poderosa. E foi no silêncio que a grande virada nasceu. Não o silêncio angustiado de antes, mas um silêncio diferente. Um silêncio que escuta. Um silêncio que acolhe. Um silêncio que pergunta: o que é que você realmente precisa? E no meio desse silêncio, a resposta veio clara. Eu preciso recomeçar. Recomeçar não é voltar ao ponto inicial. Recomeçar é voltar ao ponto certo. Aquele em que você decide ir na direção do que realmente importa. Foi ali, no silêncio, que a história ganhou sentido. Capítulo 7. A força do agora. Existe uma guerra que quase todo mundo perde porque insiste em lutar no campo errado. A guerra contra o passado e o futuro. A verdade é que você só vence quando luta no agora. Não dá para mudar o que passou. Não dá para controlar o que vem. Mas dá para escolher o próximo passo. E essa escolha muda tudo. O protagonista entendeu que não precisava resolver toda a vida de uma vez. Só precisava fazer o melhor possível naquele dia. Naquele minuto, naquele segundo. E assim, passo a passo, os dias começaram a ficar menos pesados. Capítulo 8. A vida que renova. A mudança começa pequena, mas cresce rápido. Quando você percebe, algo dentro de você está diferente. Você já não se critica tanto, já não se cobra tanto, já não se compara tanto. E foi exatamente isso que aconteceu. Os dias continuavam difíceis, claro. Essa história não é sobre milagre, é sobre processo. Mas a sensação de impotência tinha diminuído. A esperança começou a aparecer, mesmo tímida, e o peso invisível ficou um pouquinho mais leve. A vida começou a se renovar, não porque o mundo mudou, mas porque a pessoa mudou a maneira de olhar para o mundo. E isso é a maior virada que alguém pode viver. Capítulo 9. A descoberta da verdadeira força. A maior força de uma pessoa não está no quanto ela aguenta, no quanto ela trabalha, no quanto ela luta. A maior força está na capacidade de continuar, mesmo quando não parece ter motivo para isso. A verdadeira força é teimosa, é persistente, é silenciosa. E essa força começou a florescer dentro da história. Não era mais sobre vencer uma guerra gigantesca. Era sobre vencer um dia de cada vez. E essa percepção muda tudo. Capítulo 10. O jeito simples de vencer a sua maior guerra. Agora chegamos ao ponto central desse texto. Qual é, afinal, o jeito simples de vencer a maior guerra da sua vida? É isso. Escolha-se. Todos os dias. Mesmo quando ninguém escolhe você. Mesmo quando você acha que não merece. Mesmo quando tudo parece contra. Escolha-se. Escolher-se é cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma, falar com alguém quando precisar, descansar, quando estiver cansado, ser gentil consigo,
aprender com seus erros, perdoar seu passado, respeitar seu tempo, celebrar suas pequenas vitórias. Esse é o jeito simples, mas não fácil. Simples, porque o caminho é claro. Difícil, porque exige constância. Mas quando você se escolhe repetidamente, a vida escolhe você de volta. Capítulo 11. A maior virada não está lá fora. Uma das descobertas mais bonitas dessa história é que a virada não depende de coisas externas. Dinheiro, sucesso, reconhecimento, mudanças gigantes. A virada é interna. É uma decisão silenciosa. É um acordo consigo mesmo. É um pacto de não desistir. E quando essa virada acontece por dentro, tudo por fora começa a se reorganizar. Pessoas certas chegam. Situações novas surgem. Caminhos aparecem. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a sua postura diante do mundo. Capítulo 12. A jornada continua. A vitória não é um ponto final. É um processo contínuo. A pessoa dessa história não virou alguém perfeito. Não alcançou iluminação absoluta. Não se tornou um mestre da vida. O que aconteceu foi algo muito mais real e humano. Ela aprendeu a viver com mais leveza. Aprendeu a se respeitar. Aprendeu a caminhar. Aprendeu a recomeçar sempre que necessário. Aprendeu a se ouvir. E, principalmente, aprendeu que a guerra interna nunca é eterna. Ela só parece interminável quando você tenta lutar sozinho. Conclusão: a virada, que também pode ser sua. Se você leu até aqui, saiba de uma coisa: nada disso é apenas sobre uma história. É também sobre você. Porque a maior guerra que você vive hoje pode ser vencida. A virada que você espera pode acontecer. A vida que você sonha pode nascer. Ela começa pequena. Ela começa simples. Ela começa dentro. E talvez, só talvez, ela comece agora, neste exato momento, enquanto você lê estas palavras. Que a sua maior virada seja silenciosa, profunda e transformadora. E que você encontre dentro de si a força que sempre esteve aí, só esperando ser despertada.